pessoal. Vamos continuar nosso conteúdo de sociologia. Vamos agora para o capítulo 9, cultura e identidade. Depois eu vou estar postando o gabarito do capítulo 8 lá no grupo de vocês, tá? E o tema, né, cultura e identidade, ideologia, origens e perspectivas. No início do capítulo de vocês, fala sobre o fato, né, bem interessante, que em 2015 uma revista, ela queria muito publicar novamente, né, não é nem publicar, ela queria divulgar, né, novamente uma obra que teve a autoria de Adolf Hitler. Adolf Hitler, vocês sabem que foi um dos maiores ditadores, né, do mundo, né, um nazista. Então, essa revista queria publicar novamente essa obra, né? Essa obra é considerada um best-seller, né? Nos anos 30, vendeu mais de 12 milhões de exemplares. Muita gente, né, gostou, muitas pessoas leram. Só que tem o outro lado, né? Muitos críticos começaram a reclamar, a falar que não seria uma boa ideia. Por quê? Porque esse livro, ele influenciou muito, né, os acontecimentos daquele período, principalmente aquele genocídio, né, que houve contra os judeus, né, onde milhões de judeus foram mortos. Por quê? Porque Adolf Hitler, ele tinha suas ideologias, ele pregava, ele divulgava, né, isso aí ia entrando na cabeça das pessoas. Ele ia, de uma certa forma, manipulando, né, colocando ideias. Então, para muitas pessoas isso não era bom. Inclusive, a gente sabe que tem muitas pessoas hoje em dia que se diz seguidores de Hitler, né? Tem pessoas que matam, né? Matam negros, matam homossexuais, nordestinos. Então, tem pessoas, principalmente, eu já vi várias matérias de jornais, né? De grupos que se autodeclaram nazistas, né? Que seguem essas ideologias propostas por Adolf Hitler. Então, muitos críticos na época eles não concordaram com essa obra ser de novo publicada, tá? Para que não influenciasse tanto a mente das pessoas como influenciou naquele período, certo? Então, aí a gente vai estar falando um pouco sobre a cultura e a ideologia. Nós sabemos que cultura, a gente já vem estudando, ela tem inúmeros significados. A gente vai depender, né, de quem? Do autor, do tempo, né, do período. Então, são muitos conceitos para a palavra cultura, entendeu? Com ideologia não é diferente. A palavra ideologia também, a gente vai estudar ela de acordo com o pensamento de vários autores em determinado momento da história, tá bom? Aí diz assim, antigamente o termo cultura era exclusivamente, né, usado para a gente se referir ao cultivo da terra, como a gente já está abordando desde o capítulo passado. Só que com o tempo foi passando, esse significado ele foi alterado e esse vocábulo, essa palavra cultura, ela passou a ser usado para representar o quê? Uma ordem de valores, né, costumes, crenças, tradições, né, os modos de vida de um determinado povo. Essa lógica também, ela é válida, como eu já falei, para ideologia. Ideologia vai ter o quê? Vários significados, vários conceitos, partindo de cada um, de cada autor e de cada período em que ele viveu, entendeu? Cada período histórico ali. Os primeiros usos do termo ideologia foi feito por Francis Bacon. Ele acreditava que o entendimento sobre as coisas do mundo se seguia pela presença marcante de uma postura religiosa, por uma identidade divinatória idólatra. Então, para Francis Bacon, a ideologia ela partia disso, né? Era algo relacionado à religião, porque a religião ela tem muito esse poder, né, de transformar, de pegar, de colocar ideias, né, na mente das pessoas e de trazer pessoas para si, né? Então tem muita essa ideologia, mais voltada para coisas boas, né? Às vezes a pessoa está no momento triste, no momento ruim, né, de sua vida. Aí quando ele passa a seguir uma determinada religião, ele começa a mudar seus pensamentos, né? Ele começa
a ter fé, a acreditar. E por isso que no capítulo ele falou um pouco sobre essa questão da ideologia, trazendo para Adolfo Hitler, né? Como ele tinha um poder de influenciar, né, e de persuadir as pessoas, né? Por isso que o autor já inicia o capítulo falando sobre o grande ditador Adolfo Hitler. E embora esse debate por Francis Bacon tenha sido importante, foi com Dexter Tracy que o termo ideologia apareceu pela primeira vez em um livro. Francis Bacon falou, abordou, mas não chegou a publicar um livro. Então, Dexter Tracy ele começou a falar, né, a publicar em livros. E ele se opunha, né, essa questão da religião. Ele não concordava que essa religião ela tivesse todo esse poder de transformação nas pessoas. Para ele, a religião ela impedia a clareza e independência na sistematização das ideias. Por quê? Porque assim, a pessoa quando ela seguia uma determinada religião, ela ficava ali, como é que eu posso dizer? Naquele lugar, naquele ambiente, seguindo aquelas ideias ali. Então, isso não ia fazer com que ela pudesse abrir sua mente para algo diferente, uma vez que ela já estava vivendo algo que era proposto, entendeu? Por determinada igreja, por determinada religião. Então, para ele não ia abrir a sua mente para novas ideias, entendeu? Não ia dar uma certa independência para essa pessoa. No século XIX, o vocábulo ideologia passou a ser empregado também pelo francês Auguste Comte. Ele compreende ideologia como a ciência do estudo das ideias, né? Conjunto de ideias de uma época, ou opinião geral, né? Ou pública de um povo. O sistema de valores que orientam as ações individuais e coletivas. Então, para ele seria o quê? Um sistema de valores, essas ideologias, que ideologia vem muito relacionada a ideias, né? Um grupo de ideias mesmo, que vai orientar essas pessoas, seja ela de forma individual ou coletiva, ou né, no grupo a qual ela pertence. Para Emile Durkheim, né, ele fez o uso da palavra ideologia. Ele compreendeu o termo como um sistema de valores capazes de normatizar as condutas sociais e influenciar essa medida, desejos e expectativas, ações e projeções imaginárias. Então, independente de cada conceito, se você observar, todos estão atrelados a essa questão mesmo, de quê? De um conjunto de ideias, de transformações, entendeu? Outros autores também escreveram sobre ideologia, foram Karl Marx e Friedrich Engels, né? Outros grandes sociólogos. Eles compreendem a ideologia como uma força discursiva que serve aos interesses de classe social. No século XX, o termo ideologia foi repensado pelo italiano Antonio Gramsci. Para ele, a ideologia está relacionada com a capacidade de inspirar atitudes e expectativas e, ao mesmo tempo, oferecer orientações para as ações individuais e coletivas, tanto entre as elites como entre as camadas populares, tá? E essa ideologia nazifascista, né? Essa ideologia nazifascista, ela teve mais seu destaque através de quem? De Adolf Hitler, né? Que foi um grande nazista. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve muitas manifestações criadas por vários grupos políticos naquele período. No início dos anos 20, foi criado o Partido Nazista, e ele teve como destaque o austríaco Adolf Hitler, ex-soldado de guerra. Ele era identificado com o ideário nacionalista e anticomunista. Adolf Hitler ele tinha muitas suas ideias, né, fixas de manter uma Alemanha limpa, manter meu povo puro. Então, para isso, ele fazia o quê? Ele exterminava, matava os judeus, ele matava pessoas, mandava matar pessoas deficientes, qualquer outra coisa, ele queria o quê? Um país, segundo ele, limpo e puro, né? Hitler proferiu discurso e atuou no processo de sistematização da ideologia nazista. Então, ele foi o quê? O responsável, né? Foi ele, podemos dizer que o fundador do nazismo, né?
nazismo no mundo. E esse nazismo foi o que ocasionou a morte de milhões e milhões de pessoas. Como a gente, vocês já devem ter visto nos livros de história, como os judeus sofreram, né? Principalmente os judeus nesse período, que eram colocados naqueles campos de concentração e eram tratados como animais, não como pessoas. Aí ficavam ali esperando só, né, o dia para que fossem envenenados, né? Eles jogavam os gases na câmara, lá, de gás, e esses judeus acabavam morrendo, né? Porque Adolf Hitler, segundo ele queria o quê? Queria um país limpo, entendeu? Puro. Não queria outra raça, não queria nada de diferente, né? Nem pessoas com nenhuma deficiência. Ele era, lógico, racista, não queria negros nem nada. Então, ele pregava, né, essas ideias e tinha um poder de persuasão muito grande, né? Porque realmente ele se destacou muito e ele convenceu muita gente mesmo, de que aquilo era o caminho, tá? Então é isso, pessoal. Esse capítulo a gente estuda mais falando sobre o significado, né, de ideologia de acordo com cada um desses autores. Vocês respondam as páginas 235 e 236 e me enviem até sexta-feira da semana que vem, tá? E eu vou estar passando o gabarito do capítulo anterior na semana próxima, ok? Qualquer dúvida, podem chamar lá no grupo do WhatsApp, tá? Que a gente está aqui para esclarecer. Tchau, tchau, boa tarde.